sejam todos sempre muito bem-vindos. Vamos para a gente fechar essa série de vídeos que a gente está falando sobre consumo, sociedade capitalista, indústria cultural, consequências lá do processo das revoluções burguesas. A gente tem que fechar falando sobre essa mundialização e acumulação flexível, que no final das contas diz respeito ao objetivo mais expressivo dessa sociedade pós-capitalismo, que é o lucro. E o que significa essa acumulação flexível? Bom, primeiro, a gente precisa fazer uma reflexão. Entender que a sociedade ela passa por avanços constantes. Então, o desenvolvimento está ali batendo na nossa porta o tempo todo. Então, as coisas vão passando por essa transformação natural. E assim a gente pode trazer uma referência à modernidade líquida do Bauman, no qual ele fala que nada é feito para durar eternamente. Então, abandonai toda esperança de totalidade, vós que entrais em um mundo de modernidade líquida. Encaixa muito bem com essa sociedade de consumo, essa mundialização, essa globalização e essa acumulação flexível. Por quê? O objetivo não é o lucro. Se o objetivo é o lucro, eu tenho que reinventar o tempo todo. Eu, empresário capitalista, então eu tenho que reinventar o tempo todo, tenho que lançar mão das publicidades informativas, então eu tenho as fontes de informação agora como uma mercadoria importante, então elas são fontes de produção desse lucro, tanto quanto o que está sendo produzido ali dentro das indústrias, porque o meio de produção ali das informações, o contexto informativo, ele também passou a ser uma mercadoria considerável, porque é a partir dessas informações, dessas publicidades que eu vou movimentando e diferenciando aí o segmento industrial e vou mercantilizando tudo. Até porque se a gente tiver uma atenção nessa questão da informação, inicialmente nós tínhamos as notícias nos jornais, nos telejornais, elas eram ali bem direcionadas. Só que com essa sociedade capitalista, até isso foi alterado. Então, os meios de informação, eles também são uma parte importante desse processo e eles também querem lucro. Então, por isso que nós temos tanta publicidade, tanto marketing dentro dos jornais, dos telejornais, porque eles também têm que gerar lucro. E as notícias, elas são muito bem pensadas na ordem a qual elas vão aparecer, que é para chamar a atenção das pessoas. Então eu tenho que trazer aquelas notícias que elas são relevantes, porque esse é a função típica dos jornais, dos telejornais. Eu tenho que trazer as informações reais, as informações que são ali de fato essenciais, mas eu também tenho que trazer um outro tipo de informação. Então eu tenho que deixar essa população ciente do que está acontecendo, do que é notícia, do que está se tornando objeto de consumo, o que passa a movimentar a economia, o que passa a ser assunto, o que passa a ser destaque. Então, os meios de informação, eles também vão ter um papel que vai ser muito importante nesse processo. E dentro disso tem essa acumulação flexível, porque o tempo todo eu não estou ali jogando informação, trazendo essa notícia, essa publicidade, o que é o objeto de desejo, o que está na moda agora, o que é influência, o que é destaque, o que está sendo comentado, o que está sendo usado, o que está sendo consumido. Só que tudo isso muda muito rápido e gera uma acumulação flexível, porque dentro dessa sociedade de consumo, tudo tem vida útil. Então, se hoje eu tenho um determinado objeto, uma determinada mercadoria que ela é ela é o objeto de consumo, é o objeto do desejo de todo mundo, dali um mês, ninguém mais está lembrando. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que trazer outra informação. Eu tenho que trazer outra publicidade para movimentar
todo esse contexto. Então, é que essa questão da acumulação flexível a gente pode relacionar de uma maneira muito sutil, muito simples, com a vida útil que as coisas passam a ter. Por quê? Se eu não der essa vida útil, como que eu vou continuar estimulando o consumo e gerando meu lucro? Então, vamos pegar a título de exemplo os aparelhos celulares. Então, periodicamente eu tenho um novo modelo com mecanismos, com qualidades melhores, eu vou ter outras funcionalidades que o meu aparelho ele não tinha. Então, se eu tenho aquele determinado aparelho, aí de tempos em tempos eu lanço um modelo melhor, com mais funcionalidades, com qualidades melhores, aquela pessoa que tem o modelo anterior, ela vai ficar estimulada a consumir aquele novo que está sendo lançado e assim vai mantendo essa sociedade de consumo. Assim a gente ajuda a manter essa sociedade capitalista, a manter o lucro com esse estímulo constante ao consumo quando os empresários capitalistas eles colocam uma vida útil, um tempo de uso coerente para as mercadorias que eles estão produzindo e assim a gente vai movimentando a sociedade, vai movimentando o lucro dentro dessa sociedade de consumo capitalista. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?